Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Como a gente, vamos dar continuidade à nossa aula de semana passada. Semana passada a gente falou dos agentes internos do relevo, né? Hoje nós vamos falar dos agentes externos do relevo, os domínios naturais e relação do ser humano com o meio ambiente, né? E aqui, antes de começar, gente, só quero lembrar a vocês que eu passei para casa esse exercício aqui, né? Porém, poucas pessoas me mandaram, pouquíssimas pessoas. O primeiro ano está sendo um dos que menos estão participando. E isso vai ser levado em conta. Tudo isso está sendo levado em conta. A gente compreende, é compreensível o momento que passamos, mas também não é compreensível o abandono do estudo. A gente quer estimular, tanto é que a gente vai ter um momento de aula ao vivo, né? E para isso a gente precisa de vocês, participação de vocês. Então a gente tem que cobrar e vocês precisam comparecer, ok? Deixa eu dar começo aqui, que eu não comecei a contar nosso tempo, para a gente não demorar muito, mas essa aula aqui, ela, apesar de parecer um pouquinho curta, ela tem uns detalhezinhos que é importante e ela tem muita informação para a gente passar em pouco tempo, então prestem atenção. A gente estava falando dos agentes externos na semana passada, agora internos, desculpa. Semana passada, hoje nós vamos falar dos agentes externos ou agentes erosivos, né? Como a água, o gelo, o vento, o mar, tá? Ah, mas é a água. Sim, mas a água você pode ter a erosão fluvial ou a marítima ou costeira, né? Que são responsáveis pela modelagem, são os agentes modeladores do relevo. Modelar é você dar forma, né? Por isso você tem modelo, um modelo de estátua, né? Para você dar forma à superfície do planeta e, portanto, do relevo terrestre. A ação dos agentes erosivos no processo de modelagem da crosta terrestre entre outras condições, pela meteorização das rochas e pela ação erosiva dos agentes sobre a forma do relevo. Você vai falar, meteorização das rochas é a queda de meteoro, professor? Não. Meteorização é relacionada à meteorologia, tá? Clima, né? Chuva, vento. Isso é a meteorização das rochas, meteorização do relevo. Ou, para ser mais simples, intemperismo, tá? Que é o quê? É o processo contínuo dessa transformação que o relevo sofre. Sofre, que vai sendo submetido, vai mudando, as rochas vão sofrendo a ação dos agentes erosivos, desses agentes modeladores, e vai transformando. Você pode se chamar de meteorização, mas para não confundir com questão de meteoro, eu prefiro chamar de intemperismo. Aliás, a maioria das questões dos livros fala em temperismo, tá? Mas o livro de vocês quis aprofundar, ótimo, perfeito. Informação nunca é demais, só que lembre-se para não confundir com meteoro, ok? A meteorização das rochas, estamos aqui, tá? Pode ocorrer do resultado da ação mecânica ou física, intemperismo físico. O que é isso? Aquela famosa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, certo? Esse é o intemperismo físico, tá? É o intemperismo mecânico, ação mecânica. Também é intemperismo físico, apesar de não ser uma ação literalmente mecânica, o intemperismo é térmico, né? Do calor. Mas aí é físico por causa do quê? Vamos lá. Vamos dizer que você tem uma rocha exposta ao sol, tá? Com um lugar com grande variação de temperatura, por exemplo, um deserto. Um sol muito quente durante o dia e uma noite muito fria. Esse troço de quente, frio, todos os dias, né? Ele vai causando fissuras na rocha que, em um momento, ela se desagrega, ela quebra. Esse intemperismo também é um intemperismo físico. A
termodinâmica, né, temperatura, o estudo da termodinâmica, da temperatura, também é um estudo da física, tá? E aí você pode entender por esse lado da ciência. Temperismo físico, você foi da mecânica, né, o choque, o atrito, choque, atrito, tá? Ou dilatação por causa de temperatura. Dilatação, contração. Dilatação, contração. Ok? Só para você entender, para você conferir a questão da dilatação, se você, com cuidado, né? Você acha que vocês não são crianças, mas por favor, com supervisão dos pais, mesmo vocês não sendo criancinhas, vocês ainda são, alguns podem ser bem irresponsáveis, principalmente mexendo com fogo. Ah, professor, já faço até minha comida. Tudo bem, alguns podem ser super responsáveis, né? Mas... Então, por favor, se vocês quiserem, pega aquelas facas, né? Que vocês têm, que é toda de metal. Muita gente tem aqueles talheres. A faca é melhor para fazer essa brincadeira. Brincadeira, experiência, né? Brincadeira. Pega aquela faca, né? Segure com sei lá, aquele garfo de churrasco que você pega, aquela pinça de churrasco que dá distância e geralmente é protegido para você não queimar, que geralmente é de madeira, para você não queimar a mão. Pegue uma dessas, segure aquela faca que é inteira, né? Aquela faca que é inteira de metal, não é aquelas que tem cabo de madeira, pelo menos nem cabo de plástico, não. Aquelas que é inteira de metal. Pegue uma faca dessa, segure e ponha no fogo. Coloca no fogo, não precisa muito, 10 segundos, não precisa mais do que isso, tá? Antes de botar no fogo, você coloque em cima de uma superfície e meça ela. Pega uma caneta, bota ela em cima e marca. Ela vai daqui até aqui. Faça a marcação. Né? Marcou aqui, marcou aqui. É o tamanho dela. Aí pega ela com a pinça, ponha no fogo. 10 segundos. Tá? Não precisa mais do que isso, não. Se quiser botar mais, vai aumentar mais. Mas já é o suficiente. A gente não precisa, porque aí vai ficar quente demais, pode demorar a esfriar e pode causar um acidente. Não faça isso. 10 segundos já tá bom. 10 segundos no fogo. Retire a faca e coloque no mesmo lugar que você marcou. Sei lá, você marcou isso em cima da pia? Você marcou isso numa tábua de madeira? Coloque em cima. Veja que está maior, ela fica maior do que aquela marcação anterior. O calor fez ela aumentar de tamanho. Você provavelmente já percebeu isso quando você entra no seu portão, no verãozão, aquele dia quente que o portão chega a emperrar. Parece que trancaram. Trancado, tá apertado o portão. É justamente esse fenômeno do calor expandindo os corpos, né? O calor, ele tem essa propriedade de expandir os corpos, expandir os volumes dos corpos. E essa expansão e retração dos volumes vai criando um desgaste, né? Que vai criar pequenas fissuras. E essas pequenas fissuras podem quebrar, desagregar de uma vez e criar rachaduras em rochas quebrarem ao meio. E isso também é um intemperismo físico, tá? Não está escrito aqui no seu livro, mas o seu professor está falando. Então, anote essa informação. Puxa uma setinha daqui, ó. Aqui, ó. Puxa uma setinha daqui e escreva aqui do lado, deitado, com o seu caderno deitado, ou então escreva desse lado. Então, puxa a setinha para cima, escreve aqui. Importante é anotar, ok? Beleza. E, lógico, ou por reações químicas, também chamado intemperismo químico. Acabei pegando o errado, intemperismo químico, ok? Pode sublinhar também. E aí o intemperismo químico geralmente é por causa de quê? A chuva, né, a água, toda chuva é ácida, a gente vai ver isso mais no futuro. A chuva é naturalmente ácida, só que a chuva natural é um ácido mais brando, que é o ácido carbônico. Então, mas mesmo assim, ela tem um teor de acidez que é o suficiente ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios, chovendo em cima da rocha, vai desgastando essa rocha e vai devastando, tipo pulindo, diminuindo, erodindo essa rocha, né? O pão de açúcar um dia ele vai sumir. Ele tem uma diminuição natural, que já seria natural dele, né, de alguns centímetros ao ano. Lógico,
pouquíssimos centímetros ao ano. Mas provavelmente, como nós vivemos numa região urbanizada, com maior poluição, aumenta essa quantidade de centímetros, e isso fará esse relevo, ao longo de milênios, desaparecer. Milênios. Quiçá milhões de anos, né? Mas é o processo natural da erosão, tá? Então esse é o intemperismo químico, causado pela química dos componentes, principalmente química da água, né? Da água em cima dos componentes, tá? Vamos lá. A erosão física corresponde basicamente a um conjunto de processos mecânicos da retirada de materiais superficiais de seus locais de origem e sua deposição em locais diferentes. Esse processo de intemperismo, retirada, debaste, quebra de relevo e condução, né? Carregar o material e deposição em outro lugar, a esse processo nós chamamos de erosão. E aqui... isso aqui está aberto, isso aqui não era para dar aberto, não. Né? Tudo bem. Esse processo é o que nós chamamos aqui, ó, de erosão, tá? Se a gente estivesse em sala de aula, eu teria desenhado isso aqui no quadro, tá? Mas como não estamos, vai o desenho digital. Eu fiz isso no Paint há muito tempo atrás e ficou tão bonitinho que eu guardei e eu sempre uso, né? Aqui. É só para até uma sequência. Bateu o sol, ventou, choveu, sedimentos, né? Bateu o sol, ventou, choveu. Isso criou desgaste da rocha, criou sedimentos, né? Pequenos pedaços dessa rocha matriz. É um pedaço disso aqui, tá? Esse sedimento é carregado, né? Até um fundo, uma região mais baixa, e nessa região mais baixa ele se deposita. Vamos dizer, a primeira deposição foi aqui, essa primeira camada, certo? E cria sequência. Bateu o sol, ventou, choveu, sedimento escorreu, ou sedimento desceu, acumulou, depositou. Bateu sol, ventou, choveu, sedimento escorreu, depositou. Bateu sol, ventou, choveu, sedimento escorreu, depositou, mais uma camada. Bateu sol, ventou, choveu, sedimento escorreu, depositou. Bateu sol, ventou, choveu, sedimento escorreu, depositou. Isso milhões e milhões de vezes, milhares e milhares de vezes, clima após clima, ano após ano, cria o que nós chamamos hoje lá de uma planície sedimentar, uma bacia sedimentar. Exatamente aqui a gente pode dizer que a Baixada Fluminense foi criada assim. Isso aqui seria o Planalto, né, brasileiro, a Serra do Mar, mais precisamente, uma parte do nosso Planalto brasileiro, né? E poderia ser Petrópolis e aqui a Baixada Fluminense. Assim que foi formada a nossa Baixada Fluminense. Bateu sol, ventou, choveu, sedimento escorreu, acumulou, ano após ano, criando essa bacia sedimentar, essa camada de sedimentos, né, coberta camada após camada. Ok? Esse processo que a gente chama de erosão. Beleza? Pode ser realizado em diversos agentes, como vento, a água dos rios, chuvas, mares, e também pode ocorrer pela ação do gelo, certo? Observe abaixo a situação desses agentes na paisagem. Eu vou falar de cada um e vou mostrar mais imagens daqui a pouco. As águas pluviais, chuvas. Pluviais, chuvas, não confundir, tá? Com fluviais, rios. Cuja ação mecânica sobre a crosta varia de intensidade por diversos fatores, entre elas a composição da água, né? Ou a composição do solo, a inclinação do terreno. Quanto mais íngreme é o terreno, mais força essa água tem, mais força de erosão vai ter, correto? Por onde ela se desloca, lógico. Um terreno mais íngreme, a água vai se deslocar com mais força e vai criar maior erosão, ok? E o nível de precipitação pluviométrica, ou seja, quando mais chuva, mais erosão também, beleza? Águas fluviais, águas de rios, e aí vale só um adendozinho. Por isso que nós chamamos de Baixada Fluminense, por isso que quem nasce no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é chamado de fluminense. Porque quem nasce no Rio, né, quem nasce no Rio é fluvial.
ó, fluvial dos rios. Por isso, todos nós somos fluminenses. Ah, eu nasci na cidade do Rio, eu sou carioca. Sim, você é carioca e fluminense. Carioca porque você nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Fluminense porque você nasceu no estado do Rio de Janeiro. Ah, não, eu nasci em Nova Iguaçu. Então você é iguaçuano e fluminense. Tá? Você é iguaçuano, fluminense, brasileiro. Que nasceu na cidade do Rio. Carioca, fluminense e brasileiro. Ah, professor, é diferente, eu não sou carioca. As pessoas confundem. Carioca é da cidade do Rio de Janeiro e fluminense é do estado. Ah, professor, mas eu sou flamenguista, não sou fluminense. Não estou falando de time. Eu não falei que você era Flamengo. Flamengo é um time. Você é um flamenguista. Entendeu? Fluminense é o time. Quem torce pro Fluminense é tricolor. Não é Fluminense. Então, não Fluminense ganhou esse time, que é um time do estado do Rio de Janeiro. É um time fluminense. Entendeu? O Flamengo é um time fluminense. Também é um time carioca. É um time carioca, fluminense e brasileiro. Um time latino-americano, um time sul-americano, né? É um time carioca, fluminense, brasileiro, sul-americano, latino-americano. Americano, se você pensar no continente total. Correto? Entendeu? Quem nasce, vou dar um outro exemplo. Quem nasce em Porto Alegre é porto-alegrense. Quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Todo porto-alegrense é gaúcho. Mas quem nasce, sei lá, em Ponta Grossa, não é porto-alegrense. É ponta-grossense. É de outra cidade do Rio Grande do Sul. Então não confunda. Carioca é quem nasce no estado, na cidade do Rio de Janeiro. Então todos nós somos fluminenses. Ok? Beleza. A ação mecânica da superfície se verifica, entre outros meios, pela escavação dos leitos dos rios no curso fluviais, pelo modelamento de suas vertentes. E aqui eu vou primeiro mostrar a primeira imagem aqui. Tá vendo? Isso é um tipo de erosão fluvial, tá vendo? Ele mostra o passar dos anos, né? O passar do tempo aqui nesse rio. Repare que o rio ele vai escavando, ele está mais profundo. Olha só a profundidade que ele tinha aqui em relação ao topo. Olha só a profundidade em relação a esse mesmo topo hoje em dia. Tá? Considerando que isso é hoje, tá? Eu só estou conjecturando. Isso se deve ao quê? A ação mecânica dessa água passando aqui, carregando, escavando esse terreno. Ah, professor, mas só isso. E aqui do lado? Tá? Aqui, por que está mais fundo aqui? Aqui ele não escavou. Mas ao escavar aqui, você também tem a ação da chuva aqui dos lados. A chuva batendo, esses aqui são os caminhos que a água faz no vale. O vale vai levando essa chuva, essa movimentação de terra aqui, de solos, de sedimentos, desculpa, para o rio vai carregando em direção ao seu destino, muitas vezes o mar, certo? Então, por isso você tem esse escavamento, tá? Vou mostrar uma coisa diferente, mas só quando a gente falar do gelo eu vou mostrar uma outra coisa diferente. Águas marinhas, cuja ação mecânica se verifica na zona de contato entre os mares e o continente. Isto é, no terrenos que constituem a costa ou a orla litorânea. A praia, certo? Tá, aqui você tem, esse é o mais comum formação, né, de erosão, né, retirada. Também tem o de construção. A praia é um modelo de construção. A areia é levada pela onda do mar, mas a onda pode levar e pode retirar. Você já pode ter visto várias vezes a onda retirar toda a parte da praia, chega até muitas vezes ao calçadão, tirar, invadir, ultrapassar as ruas e o mar avançar assim. E esse terreno, né, quando você tem o constante aqui, às vezes essa água, o nível do mar pode diminuir e aí cria o terreno que a gente chama de falésias, né? Tirei algumas imagens aqui para mostrar. Essas são as falésias. O Brasil tem várias falésias, principalmente falésias de terrenos sedimentares, né? Terrenos, como nós vimos ali a formação na imagem anterior, de camada sobre camada, terrenos sedimentares que o mar avançou e foi retirando
essa camada, vamos olhar nessa imagem aqui. Deixa eu mostrar essa imagem primeiro. Tá? O terreno, ele vinha nessa altitude e entrava para cá. E o mar foi tirando, escavando, e até chegar aqui. Com o tempo, pode ser que o nível do mar baixou e criou essa praia. Tá? Nem sempre vai ter praia, como aqui. Tá? No máximo você vai ter uma parte rochosa, difícil de usar, mas em grande parte você vai ter muitas vezes o acúmulo da praia. E às vezes você tem o terreno, né, a formação de áreas que ficaram como exemplo, como testemunho, que a gente chama de área de testemunho, como essa daqui, tá? Aqui nós estamos isso aqui tudo é no Brasil, tá? Isso aqui tudo é no Brasil. Beleza? Essas daqui são fotos de regiões de falésia brasileira. No sul do Brasil nós temos falésia, mas de terreno cristalino, de rocha. No Nordeste nós temos falésia de terreno sedimentar, né? É esse mais, geralmente até ali, terreno de arenoso, né? A palavra certa não é arenoso, né? Aqui no caso é argila, né? De terreno mais vermelho, mas a gente chama de argiloso, mas varia de lugar para lugar. Então, mas de terreno sedimentar é a palavra mais correta para ser dita. Ok? Vamos voltar ao nosso texto. E aqui a do gelo que eu falei que eu ia fazer uma diferença, né? A água no estado sólido ela também vai fazer essa erosão, esse desgaste do terreno, tá? Essa ação mecânica, às vezes, ela é muito mais forte, porque é um atrito de uma coisa muito mais dura. A água já é forte, imagina o gelo arrastando, quebrando tudo que está embaixo. Isso é muito comum em áreas mais elevadas, né? Com geleiras de altitude, né, de grande montanha, mas também em áreas situadas em zonas de alta latitude, ou seja, perto dos polos. Também é muito comum áreas que foram gelo no passado, em épocas de eras do gelo, né, que também você tem esse terreno escavado pelo gelo. Né? Nós temos como aqui. Tá vendo? O gelo ele vai passando, a geleira ela vai escorregando, ela tem movimento. Tá? Lembra-se que isso é gelo, também ele tem escorrega, ele também vai sofrendo, porque vai nevando aqui em cima, vai criando mais peso e vai empurrando a geleira, e ela vai quebrando, né, as rochas que estão embaixo. Uma diferençazinha, existem geleiras que correm quase como rios, tá? E essas geleiras, elas criam uma erosão diferente, tá? Quando a gente vê um vale criado por geleira, como é o caso aqui, né, são o que a gente chama de glaciares, né? Esse vale, ele tem uma formação em U, tá? Por quê? Porque é diferente dos rios, como está aqui, que você vai ver que o vale tem uma formação em V. O rio, ele tem muito mais o atrito aqui, ele aprofunda. Já a geleira, ele não tem um ponto tão baixo assim, então ele forma em U. Deixa eu mostrar aqui, passei. Tá aqui. Aqui é um antigo glaciar, né? Você tem o vale em U. Então, se você tem o Vale U, você sabe, tá passando o rio agora, mas isso aqui, no passado, na época da Era de Gelo, né, era uma região de geleira, por isso você tem esse Vale U, ok? Já os rios têm vale em V, ok? A não ser que seja um rio de baixa movimentação, de planície, menos força, ele faz curva e não faz tanto o V, mas mesmo assim tem um certo nível de V. Beleza? Vamos voltar para o nosso livrinho. E os ventos, né? Os ventos também têm uma erosão muito mais... deixa eu mostrar primeiro do livro, né? Deixa eu mostrar primeiro do livro. Do vento, o seu livro pegou uma imagem que... Uma erosão simples, né? Por causa da sombra, né? Tipo uma sombra da cerca, né? Tá vendo aqui sendo erodido muito mais aqui essa região, ou depositado, né, trazendo terra para essa região do que nessa. Eu prefiro mostrar para vocês
né? A erosão eólica é muito mais comum, por exemplo, em desertos, tá vendo? Que molda o relevo, que vai passando em áreas secas, né? Que vai passando e vai desgastando o relevo conforme vai modificando aqui, perfeito? Essas áreas são mais resistentes, né? Vamos dizer, áreas mais superiores e não são tão desgastadas assim pelo vento. As áreas que são menos resistentes acabam sendo mais em forma essa curvinha aqui, né? Ou buracos. Mas o mais comum é a formação de relevo, que é duna, né? A duna é formada pelo vento e ela é carregada. A duna anda conforme o vento vai transportando ela também de lugar para lugar. Ok? Beleza. E a última, né? É o que a gente chama de... vamos lá para o texto, desculpa. Não, o vento, esse mesmo que ele falou. Exerce toda a superfície terrestre, atuam de forma e intensidade de climas áridos e semiáridos, como mostrei nas fotos, onde as rochas se encontram fragilizadas pela desidratação e submetidas a forte processo de meteorização física, o vento batendo constantemente. Até os grãos, se você pegou vento com areia, você já sentiu pancada de grão de areia em você, forte, é dolorido, né? Imagina isso na rocha, centenas, milhares de vezes constantes, também vai desgastando a rocha. Aqui é um caso de deslizamento, tá? A água e o vento e outras forças da natureza desgastam a rocha e o solo. Essas forças carregam as porções de rochas e de solo para novos lugares, mudando o formato e o aspecto de um terreno. Esse processo é chamado de erosão. É aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Está aqui, né? Que vai modificando o terreno. Ele mostrou uma imagem onde você vê essa mudança muito mais rápida, né? Eu mostrei outra. Deixa eu tentar mostrar uma coisa aqui. Não sei se eu vou conseguir. Eu vi essa semana esse vídeo aqui de uma vila que foi engolida pelo mar por causa justamente da erosão marinha. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir para vocês. Será que vocês estão ouvindo o som? Na quarta-feira, um deslizamento de terra empurrou para dentro do mar 8 casas de uma vila na Noruega. As imagens são impressionantes e foram feitas por um morador que disse... Repare como o solo, né, desse tipo de erosão, né, o solo ele quase que liquefaz, parece um movimento quase fluido como água. Esse é um fenômeno perigosíssimo, né? Você vai sentindo aos poucos esse movimento e sorte que alguém teve a perspicácia nessa vila de reparar e quase ninguém sofreu nenhum ferimento, só um cachorro que não conseguiu fugir a tempo, mas ele conseguiu nadar até ao litoral. Ele foi mas conseguiu se salvar. Olha só a imagem. Na quarta-feira, um deslizamento de terra empurrou para dentro do mar 8 casas de uma vila na Noruega. As imagens são impressionantes e foram feitas por um morador que disse ter saído correndo assim que sentiu a terra se mexer. Uma das casas engolidas pelo mar pertencia a ele. Segundo autoridades, ninguém ficou ferido no incidente. Apenas um cachorro foi arrastado para a água, mas o animal conseguiu nadar até a margem e se salvar. Outros pequenos deslizamentos ocorreram na sequência e as casas localizadas nas proximidades foram evacuadas por precaução. Ainda caindo, tá vendo? É muito perigoso realmente.